Star Wars Episódio 3 é tido por muitos fãs como possivelmente o melhor filme da saga. E apesar de ser um consenso universal de que esse filme é o melhor capítulo da trilogia prequel e talvez um dos melhores da franquia, existe uma cena deletada que teria melhorado ainda mais o final do filme. Pois é, a cena em questão envolve o Mestre Yoda e amarraria o filme diretamente com o Império Contra-Ataca. Mas que cena é essa? E por que ela foi cortada? Vem comigo para descobrir isso agora. E se quiser ficar por dentro de mais curiosidades de Star Wars, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, ao final de Vingança do Sith, a gente acompanha a queda da Ordem Jedi, o nascimento do Império e a batalha final entre Anakin e Obi-Wan. Mas outra parte da trama, um pouco mais discreta, é o início do exílio dos últimos sobreviventes da Ordem 66. Além de Bail Organa deixando Coruscant para eventualmente criar Leia em Alderaan, Obi-Wan levando Luke até Tatooine e ficando lá para vigiá-lo, e claro, Yoda deixando Coruscant para partir em uma nave rumo ao desconhecido. No entanto, existem duas cenas deletadas que enriquecem ainda mais essa jornada do Yoda. Uma que acontece em Polis Massa durante o nascimento dos gêmeos Luke e Leia. Nessa cena, Yoda está meditando e é contactado por ninguém menos do que Qui-Gon Jinn, pois é, o mestre Jedi de Obi-Wan Kenobi que havia morrido durante os eventos de Ameaça Fantasma. Mas como isso é possível? Bom, Qui-Gon foi o mestre Jedi pioneiro no conhecimento de se unir com a Força e conseguir se tornar um espírito da Força. E é justamente sobre essa descoberta que ele tá falando com Yoda nessa cena. Aqui ele basicamente fala pro Yoda ir até Dagobah e treinar sob a sua tutela para aprender a se unir à Força. Já a segunda cena mostrava a continuação dessa trama. Na sequência final do filme, onde vemos os desfechos de Luke, Leia, Padme e Anakin, Yoda apareceria deixando Coruscant chegando ao planeta de Dagobah, estabelecendo de forma direta que aquele seria seu local de exílio. Essa cena chegou a ser roteirizada, finalizada e considerada durante a edição, mas acabou sendo removida por uma decisão direta de George Lucas. Mas qual foi o motivo por trás dessa decisão? Bom, a cena era simples e contemplativa. Yoda pousa sua nave em Dagobah, observava o ambiente pantanoso e hostil e, sem diálogo nenhum, aceitava silenciosamente seu novo destino. Esse momento reforçava visualmente a ideia de isolamento. O maior mestre Jedi da galáxia, agora exilado, longe da civilização e cercado por névoa, lama e solidão. Narrativamente, a cena funcionava como um espelho da derrota. Enquanto Palpatine consolidava o Império e Darth Vader nascia em meio ao fogo e à dor, Yoda desaparecia da galáxia, escolhendo sobreviver ao invés de lutar em uma guerra perdida. Apesar de funcionar do ponto de vista lógico, George Lucas decidiu remover essa sequência por razões narrativas e até emocionais, e não tanto razões técnicas. Para ele, mostrar explicitamente o Yoda chegando em Dagobah enfraquecia o impacto do exílio e tornava a conclusão do arco do personagem excessivamente literal. George acreditava que o público já sabia onde o Yoda ia acabar. Desde o Império Contra-Ataca, Dagobah estava profundamente associada a esse personagem. Ao mostrar o seu destino de forma direta, o filme estaria apenas explicando demais, entre aspas, algo que poderia ser compreendido de maneira implícita. Além disso, o George Lucas queria que o final de Vingança do Sith mantivesse um ritmo trágico, porém esperançoso, encerrando a história não só com cenas explicativas, mas sim com uma sensação de dispersão. Os Jedi sobreviventes se espalhando, se escondendo, aguardando um futuro distante. Além, é claro, de focar na família Skywalker, que sempre foi o centro narrativo dos filmes. Apesar disso, ao retirar a cena, o filme ganha um tom mais simbólico. Yoda não é mostrado escolhendo Dagobah, mas sim desaparecendo na galáxia. O planeta deixa apenas de ser um endereço físico e passa a representar algo metafísico. Esse silêncio também fortalece a jornada posterior do personagem. Quando Luke o encontra anos depois lá em Dagobah, a revelação de onde ele vive não é apenas geográfica, mas emocional. Dagobah se torna o reflexo da derrota dos Jedi e a necessidade de desapego total. George Lucas sempre defendeu a ideia de que Star Wars deve ser compreendido mais como um mito
visual do que como uma narrativa excessivamente explicada. Para ele, imagens sugeridas costumam ser mais poderosas do que informações explícitas. Sendo assim, cortar a cena de Dagobah segue essa filosofia. Ao invés de mostrar o exílio, o filme permite que o público o sinta. O desaparecimento de Yoda, assim como de Obi-Wan, reforça a ideia de que a esperança não foi destruída, apenas escondida. Essas duas cenas deletadas não foram removidas por serem ruins, mas justamente por serem desnecessárias dentro da visão final do filme. Ao optar pela sugestão ao invés da explicação, George Lucas fortaleceu o peso simbólico do exílio Jedi e preservou esse mistério que conecta as prequels à trilogia original. Dito isso, na minha opinião, eu acho que essas duas cenas adicionam demais à jornada do Yoda e teria sido legal ter visto isso no cinema. E eu tô falando muito aqui de cenas deletadas, e no fim de semana que eu gravei esse vídeo, eu fui assistir Senhor dos Anéis As Duas Torres, versão estendida, e me deu muita vontade e curiosidade de ver versões estendidas dos filmes de Star Wars. O George Lucas já falou que tem um corte de Vingança do Sith de 4 horas de duração. Imagina assistir esse filme, seria sensacional. Mas de qualquer maneira, isso tá na mão da Disney aí, se algum dia eles decidirem soltar alguma versão estendida, com certeza vou ser o primeiro lá no cinema. Obrigado Adriano Ticiano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Houston Neno Gomes, Christian Pereira e Guilherme Janucci por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e This is the Way.